Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024, em nossa série Reflexões Espíritas. Semanalmente, nas sextas-feiras, às 21h15, nós estamos nesta série fazendo um estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Lembrando que este livro, ele teve aí a sua preparação nas reuniões efetuadas dos amigos de Uberaba com o nosso querido Chico Xavier e que depois fizeram aí uma proposta para que ele, juntamente com Emmanuel, então colocassem tudo aquilo que havia sido discutido e estudado entre eles, se transformasse nesse livro, que, como eu disse, se chama o Livro dos Médiuns, aliás, o livro Seara dos Médiuns, que é baseado no livro dos Médiuns de Allan Kardec. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 18, que tem como título Obsessão e Jesus. Esse capítulo ele foi criado, idealizado na reunião pública de 4 de março de 1960. 4 de março de 1960, os amigos se reuniram com Chico e com a presença de Emmanuel para estudar, referente ao Livro dos Médiuns, essa temática que é obsessão e Jesus. Esse capítulo de hoje do livro Seara dos Médiuns é referente à questão número 237 do Livro dos Médiuns. Então, só para a gente ter uma ideia, no Livro dos Médiuns, a questão 237 faz parte do capítulo 23, que tem como título Da Obsessão. É o capítulo em que Kardec, juntamente com a ajuda dos benfeitores espirituais, faz aí um estudo da obsessão simples, a fascinação, a subjugação, as causas da obsessão e os meios de a combater. Então, capítulo 18 do livro Seara dos Médiuns, Obsessão e Jesus, referente à reunião pública de 4 de março de 1960, e este capítulo é referente à questão 237 do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 23 da obsessão. Então, nós vamos fazer primeiro a leitura do livro Seara dos Médiuns, capítulo 18, Obsessão e Jesus. Cristãos eminentes em várias escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Então, a primeira coisa que Emmanuel fala é que grandes cristãos, eminentes, segundo ele, em várias escolas do Evangelho de Jesus, acreditam que os problemas obsessivos surgiram com o culto da mediunidade, nesta comunicabilidade com os mortos. E, em virtude disso, as pessoas ficaram transtornadas, desequilibradas, consequentemente obsedadas. Mas ele deixa claro que a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Então, cristãos eminentes em várias escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso
para a supressão do flagelo. Lembremos que este livro é do ano de 1961, mas o tema é tão atual quanto em 1961. Malham médios, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esse fator de malhar os médiuns, fazer sarcasmo do trabalho mediúnico de psicoterapia em favor dos desencarnados, dos sofredores, e chegam ao disparate, como diz Emmanuel, de dizer que isso estabelece a loucura nas pessoas que trabalham e frequentam, é um fato que até nos dias de hoje existem. Muitas pessoas acreditam que na casa espírita e dentro das atividades do espiritismo, a pessoa que passa a frequentar, a pessoa que passa a trabalhar, ela está aí se condenando a um estado de loucura interior mental. Ou então, muitas vezes, muitas outras pessoas desinformadas e sem conhecimento da doutrina, sem estudo, são capazes de dizer que se nós não realizarmos a mediunidade, estamos condenados à loucura. Olha como o assunto, que é de 1960, 61, quase 62, nos dias de hoje, 2024, é tão atual. As décadas passaram e nós continuamos vivendo as mesmas problemáticas. Muitas vezes, pela falta de estudo, pela falta de participação, de entendimento das pessoas, porque as pessoas ouvem o que os outros falam, mas não são capazes de muitas vezes irem até uma casa espírita para frequentar e muitas vezes chegar ao ponto de trabalharem na casa espírita para entenderem verdadeiramente aquilo que a doutrina espírita oferece para todos nós. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsediados e obsessores. Esquecem-se, no entanto, que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsediados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois de resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos, com o objetivo de aniquilá-lo. Então, Emmanuel começa agora a fazer uma enumeração do quanto Jesus se defrontou com os problemas de obsessão, com aqueles que estavam obsediados e com os espíritos obsessores que atacavam a esses companheiros de jornada. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos, com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo,
surpreende espíritos infelizes senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsediados gerazenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsediado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão, em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsediados, que apedrejam o Cristo sem motivo, na chamada festa da dedicação. Olha que interessante a recordação de Emmanuel. Vejam como que é importante estudar, porque o estudo nos proporciona o conhecimento das coisas. E quando nós conhecemos as coisas, nós entendemos o caminhar da vida. Porque muitas vezes nós ficamos acreditando que o fato de mexer com os mortos, de mexer com os espíritos, vamos ficar loucos. Ou então, se não trabalharmos a nossa mediunidade, vamos ficar loucos. E aí Emmanuel vem lembrar para nós que Jesus, desde lá do tempo da manjedoura, vive este problema entre o mundo material e o mundo espiritual, os encarnados e os desencarnados. Porque, na realidade, nós vamos morrendo fisicamente, mas continuamos vivos espiritualmente. E vamos levando para a espiritualidade tudo aquilo que amealhamos ao longo da própria vida. O bem, o amor, a compaixão, a caridade e a misericórdia. Mas também a revolta, o ódio, a vingança, a raiva, a vontade de descontar, de ir buscar aquela pessoa para, segundo a nossa justiça pessoal, cobrar aquilo que ela havia nos feito. Por isso que nos deparamos ainda em 2024 com todos esses acontecimentos, porque esses espíritos vão encarnando e desencarnando, mas não conseguem se livrar dos problemas obsessivos. Então, um vai obsediando o outro. E é um processo que não tem fim. E a espiritualidade vai concedendo a todos nós a oportunidade da reencarnação para que esses ajustes e esses acertos possam ser feitos. Alguns são bem-sucedidos, mas infelizmente outros, quando nos deparamos com a vida material, nos esquecemos do compromisso, nos esquecemos daquilo que havíamos planejado e voltamos novamente à guerra íntima ou coletiva, gerando novamente novos processos obsessivos. Então, ele já lembra Jesus lá no momento da manjedoura. Imaginem, Herodes manda matar todas as crianças de um tempo até uma determinada idade, para que ele, de alguma maneira, conseguisse aniquilar Jesus.
João Batista, por influência de espíritos obsessores, naqueles que eram os mandatários do poder, é degolado como castigo para aqueles que o seguiam e como presente para aqueles, como eu disse, que eram os grandes governantes do momento. A cada passo, Jesus surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns desordenados. Porque a obsessão ela acontece justamente porque aqueles que têm um alto ou médio ou pequeno grau de mediunidade, muitas vezes desnorteados, sem estudo, sem a devida disciplina e sem a elevação moral, se fazem portadores de processos obsessivos. E Emmanuel coloca como o mais importante de tudo o testemunho dos apóstolos, como algo inequívoco para que nós possamos entender a presença dos processos obsessivos no decorrer da nossa vida. E ele relata cada um dos apóstolos, daqueles que foram os evangelistas, daqueles que falaram de Jesus e daquele que viveu como João ao lado de Jesus. E ele fala, relata Mateus que os obsediados gerasenos, relata Mateus que os obsediados gerasenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsediado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão, em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsediados, que apedrejam o Cristo sem motivo, na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada, surgem obsessões e psicoses diversas. Olha que interessante a colocação que Emmanuel coloca. Mesmo daqueles que caminhavam com Jesus, ele vai encontrar obsessões e psicoses diversas em cada um deles. Maria de Magdala, que se faria a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. Vejam, de novo eu vou citar como é importante estudar, como é importante conhecer a história, a individualidade de cada um, para que a gente possa entender o contexto do todo. Entre os que lhe comungam a estrada, que surgiram na estrada de Jesus, surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala se faria a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação,
vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. No dia da crucificação, vemos que o Senhor, rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. Louco, as ideias de Jesus pareciam, aos olhos da grande turba, uma pessoa obsessa, vulgar, querendo colocar coisas que, na verdade, não eram aquilo que o povo, na sua grande maioria, queria, que era uma revolta contra o governo romano, através de Barrabás. E, por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo. Olha que interessante. O divino amigo prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. E ele termina dizendo: à vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte. Em nome do Senhor, para clarear a razão, quando a mente se transvia, desgovernada, sob o fascínio das trevas. A doutrina espírita nos oferece um cabedal enorme para estudar. Vivíamos o tempo, há décadas e décadas atrás, em que íamos ao centro espírita e normalmente alguém nos atendia, normalmente a pessoa mais elevada mediunicamente ali na casa, ou muitas vezes o chefe do centro, o dono do centro, e eu já comentei sobre isso em estudo anterior, e normalmente a pessoa dizia assim: olha, o seu problema é mediúnico, você precisa ir para a mesa. E éramos então convidados a ir num outro dia, num outro horário, para participarmos de uma reunião mediúnica de desobsessão ou uma reunião mediúnica comum, como acontecia naquele tempo, que normalmente era aberta à participação do público. Os livros foram chegando em maior quantidade, novos espíritos foram nos trazendo informações com mensagens e livros, e hoje nós temos aí, além das obras básicas, só com o Chico, mais de 500 livros, só com o Divaldo, mais de 150 livros, em que nós temos a possibilidade de compreender melhor a questão do processo mediúnico e a questão do processo obsessivo. Muitas vezes nós não conseguimos entender determinadas paranoicas que acontecem conosco quando ficamos bitolados em determinados pensamentos, determinados sentimentos, determinadas palavras, determinadas ações, determinadas colocações. Quando ficamos como um robô agindo de uma única maneira, sem abrirmos a possibilidade de mudanças, de transformações, de clarear a mente e o coração para coisas renovadoras e elevadas. Normalmente,
através de uma obsessão simples, nós iniciamos aí um processo que muitas vezes lá na frente possa nos levar a uma fascinação ou a uma subjugação. Então vejam como é importante o estudo, como é importante nós estarmos devidamente preparados para as atividades mediúnicas. Não dá, hoje em dia, não dá mais para você simplesmente pegar uma pessoa e colocá-la ali em determinado local para que ela trabalhe. Ela precisa estudar, ela precisa ter conhecimento daquilo que ela está fazendo. Um atendente fraterno, alguém que vai trabalhar na evangelização infantil, na mocidade, a pessoa que vai distribuir a água, a pessoa que vai ser o recepcionista ou a recepcionista na porta da casa espírita, o passista e também aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas e nas reuniões de desobsessão. É claro que hoje nós nos defrontamos com alguns casos, e isso já acontecia anteriormente, mas hoje parece que tem acontecido com mais frequência. Nós vamos observar pessoas que estão aí com a mediunidade bem avançada, uma mediunidade bem ostensiva. Então, é claro, essas pessoas merecem da nossa parte uma atenção especial, um carinho especial, porque muitas vezes a pessoa não é espírita, não tem conhecimento da doutrina espírita e se sente completamente constrangida, se sente completamente perdida mediante aquele fato da qual ela está vivendo. Então, é preciso que a casa espírita e os seus dirigentes estejam atentos a esta pessoa, para que ela não se transforme em um alvo fácil para os espíritos obsessores. E nós sabemos, segundo dizem os próprios benfeitores amigos, que a obsessão ela acaba acontecendo porque, na realidade, nós acabamos permitindo que ela aconteça. Ela só existe porque nós permitimos que ela exista. Quando temos uma boa conduta, e vejam, nós não estamos aqui falando de santidade, nós estamos falando de uma boa conduta, uma pessoa boa, caridosa, uma pessoa que esteja voltada para o bem, uma pessoa que sabe controlar e disciplinar os seus sentimentos, as suas palavras, os seus pensamentos, uma pessoa que esteja dentro das suas possibilidades, procurando exercer o ato de amor e de caridade em favor do próximo, nós quebramos a oportunidade desses espíritos se aproximarem de nós, deles causarem em nós algum tipo de obsessão simples, de fascinação ou até mesmo de subjugação. Observamos muitas pessoas que vão à casa espírita solicitar amparo e ajuda, muitas delas já recorreram a inúmeros recursos espirituais, religiosos, materiais, médicos, e não conseguiram obter nenhum tipo de resultado. Observamos claramente que essas pessoas estão inteiramente envolvidas em casos de obsessão. E casos que vão aparecendo, nem sempre porque há ali por detrás um espírito vingativo que queira se vingar daquela pessoa. Mas começa com aqueles espíritos que vão simpatizando conosco mediante as posturas que vamos tendo, mediante os vícios que vamos adquirindo no decorrer da vida. Então, tudo começa por uma questão muito simples. Tudo começa por uma questão muito singela, que nós nem sempre damos importância. E aquilo vai crescendo,
Porque, como nos fala o próprio André Luiz, semelhante atrai semelhante. Então, nós começamos ali com uma palavra errada, automaticamente nós vamos ter próximo, próximo de nós. Peço, peço desculpa, esqueci de desligar o celular. Nós, nós vamos ter próximo de nós espíritos que comungam daquela mesma postura. Então, se eu tenho o costume de falar mal de alguém, existem também outras pessoas que agem desta forma, que vão se afinar a mim nesse tipo de postura. Da mesma forma que existem espíritos que comungam desta mesma postura. Então vejam como que este processo simples de obsessão, ele vai se iniciando gradativamente sem que a gente perceba. Vamos criando coisas na nossa cabeça que vão se tornando quase que comuns, diárias. Uma palavra, um pensamento, um sentimento, uma postura, um vício que se torna um hábito, né? Aliás, um hábito que depois se torna um vício. E quando nós damos por conta, nós estamos à parte, distantes da nossa religiosidade, da nossa fé, da nossa crença, da nossa vontade de melhorar, de crescer, de progredir. Então, esse processo ele vai se iniciando de uma maneira em que nem sempre a pessoa consegue perceber. E, infelizmente, chegamos àqueles casos, como diz Kardec, de fascinação ou de subjugação, em que ficamos inteiramente entregues à vontade, ao desejo, aos sentimentos e aos pensamentos do espírito que está nos acompanhando. E, é claro, temos aqueles espíritos que nos cobram determinadas questões de vidas anteriores. E aí esses espíritos vão gradativamente se aproximando, procurando ver onde está ali o defeito maior que carregamos na atual encarnação, e ali ele começa a trabalhar para atingir o objetivo da vingança através do meio que ele achar mais viável para aquela ocasião. E esse texto do Emmanuel faz com que a gente relembre que Jesus mesmo, com toda a sua luz, com todo o seu cabedal de conhecimento, com toda a sua capacidade mediúnica, se defrontou com problemas obsessivos. Quando olhamos todos esses casos que foram citados pelo Emmanuel no texto, nós vamos ver que são casos quase que comuns, como hoje vemos nos dias atuais. É claro que hoje ninguém apedreja ninguém, hoje ninguém supostamente manda degolar ninguém, hoje supostamente ninguém manda matar crianças para atingir um determinado objetivo, mas de uma outra forma, de uma outra maneira, é como se aqueles casos estivessem se repetindo nos dias de hoje, o que nos mostra o quanto ainda nós convivemos com esses problemas obsessivos. Porque, na verdade, nós nunca podemos nos esquecer que estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, nós vamos nos deparar com esse tipo de situação ainda. Lá no mundo de regeneração, o bem vai imperar, mas ainda teremos a presença do mal
em nossas vidas. Numa proporção muito menor, muito pequena, mas ainda teremos. Emmanuel, fazendo referência ao livro dos Médiuns, como eu disse, no capítulo 23, que fala da obsessão, a questão 237, Kardec diz o seguinte: entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é prática, aliás, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os espíritos bons nunca vão nos infligir nenhum constrangimento. Pelo contrário, eles procuram nos aconselhar, nos intuir, nos inspirar, ajudam no combate à influência dos maus espíritos. Mas, se nós não ouvimos, se nós não damos atenção, se nós não vamos em busca de ajuda, retiram-se, obedecendo o livre-arbítrio, a minha escolha. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fossem verdadeiras crianças. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, quem quiser ler um pouquinho mais, Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão, questão 237, que está ligada ao livro Seara dos Médiuns, capítulo 18, Obsessão em Jesus, que é o estudo que nós estamos fazendo hoje. Então vejam como que Kardec coloca no Livro dos Médiuns a obsessão como primeiro ponto. Porque na condição em que nós vivemos hoje, na condição em que nós estamos hoje, na parte evolutiva e moral da humanidade, nós temos, sim, facilidade total de sermos influenciados por outros espíritos.
Espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos que se comprazem com determinadas questões ainda da vida material, espíritos que já sabem que desencarnaram, outros que não sabem, espíritos que se afinam pelas nossas questões mentais, sentimentais, as nossas palavras, as nossas ações, tanto para o lado positivo, mas principalmente para o lado negativo. Espíritos que vão aí criando um vínculo conosco, e esse vínculo vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando damos por conta, estamos sendo como que crianças sendo conduzidos por eles próprios. Os antigos manicômios, que em muitos dos casos, os que ali estavam, de loucura não tinham nada, mas tinham apenas problemas obsessivos. Os hospitais dia que hoje funcionam, que eram os antigos manicômios ou albergues, que ainda recebem companheiros com problemas de distúrbios mentais, mas acompanhados de problemas obsessivos. Pessoas que conhecemos no meio social, no trabalho, dentro do contexto religioso e até mesmo dentro da família, que são pessoas completamente estranhas em seus comportamentos, em suas posturas, que podem ter, sim, problemas de ordem mental, mas também possuem, com certeza, problemas de ordem obsessiva. E nós mesmos, porque não estamos imunes a este tipo de situação. Mesmo com estudo, mesmo com conhecimento, sabemos perfeitamente que, como Jesus, o Chico, o Divaldo, o Raul Teixeira e tantos outros mensageiros do bem, não só do Espiritismo, mas de outros segmentos religiosos, todos ficam submetidos à influência dos espíritos, porque eles estão em toda a parte. E lá mesmo no livro dos espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossas vidas, e os espíritos respondem que sim, muito mais do que possas imaginar. Em muitos dos casos, são eles que vos conduzem. Então, é uma questão de escolha. Não é uma tarefa muito simples. Não é uma tarefa muito simples. Mas quando nós nos dedicamos a estudar, a obter conhecimento, a entender o funcionamento das coisas ao longo da vida, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, quando nos determinamos a fazer o bem, realizar a caridade, disciplinar o pensamento, o sentimento, a palavra, a ação e voltarmos-nos única e exclusivamente para aquilo que é luz, para aquilo que é o bem, então nós vamos conseguindo quebrar o vínculo desses espíritos para conosco. Eles podem se aproximar de nós, eles podem ficar próximos de nós, mas se não abrimos a brecha, se não damos a oportunidade, eles perdem o interesse em nós e vão em busca de outra pessoa. Quando o processo é vingativo, esse espírito permanece, muitas vezes, aguardando uma oportunidade. E aí entra o nosso trabalho, por exemplo, na casa espírita. Quando vamos fazendo a nossa parte, fazendo os nossos tratamentos espirituais, colaborando de maneira verdadeira e amorosa com aquilo a qual fomos chamados a realizar, e o espírito ele vai aprendendo que houve em nós algum tipo de mudança. Pode até ser que ele não nos perdoe,
Pode até ser que ele nem nos aceite neste processo de mudança, mas ele não vai encontrar em nós aquilo que encontrou lá naquele momento onde algo entre nós dois possa ter acontecido. Então vejam como é importante, eu sempre falo isso, eu sempre continuarei falando, como é importante estudar. Não é ler, é estudar para a gente poder gravar aquilo que é importante, aquilo que é significativo. Então fica aí o nosso estudo de hoje, livro Seara dos Médiuns, capítulo 18, Obsessão e Jesus, referente à questão número 237 do Livro dos Médiuns. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela bondade, pela ajuda que nos dão na divulgação da nossa programação semanal, pela ajuda que nos dão na divulgação da web rádio, sempre agradecendo, sempre vou agradecer, porque são quase 4 anos de programa e quase 3 anos de rádio. E se não fosse pela ajuda de todos, dificilmente esse trabalho de divulgação ainda estaria de pé. Então, a gente tem que agradecer a todos, aos colaboradores e àqueles que nos assistem e àqueles que nos ouvem. Rogo ao Divino Mestre Jesus que você tenha um excelente final de semana. Muita saúde, muita paz, muita alegria e muita felicidade. A você, ao seu lar e à sua família. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.